A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Para você que está entrando aí, Deus tem uma palavra para o seu coração no dia de hoje. No Salmo 37, Deus ele te manda dizer: filho meu, não te indignes por causa dos malfeitores, por causa daqueles que praticam o mal, e nem tenhas inveja daqueles que praticam iniquidade, daqueles que prosperam no seu mau caminho, porque cedo eles serão ceifados, e como erva eles murcharão, assim te diz o Senhor. Amém, meus irmãos? Meu irmão, se alguém te fez injustiça com você, se alguém te caluniou, se alguém te persegue, confia no Senhor. Se o teu irmão se levantou contra você, ou alguém da tua família, ou alguém do teu trabalho, ou na tua vizinhança, confia no Senhor. Entrega essa situação, essa causa diante do Senhor, que Ele é justo e fiel. Deus é justo e fiel para fazer justiça ao teu favor. Amém? Se as portas estão fechadas para você, confia no Senhor ainda assim. E assim te diz o Senhor, e não te estribes no teu próprio entendimento. Se alguém te oprime ou te despreze, meu irmão, entrega na mesma essa situação na mão do Senhor e o teu caminho na mão do Senhor, e Ele tudo fará. Deus, Ele manda-te dizer, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará justiça ao teu favor. Senhor, mais uma vez Ele te diz, filho, entrega o teu caminho e confia em mim. Creia, meu irmão, que Deus, Ele tudo fará por você quando você confiar nele, quando você descansar nele. Se você tem estado aflito, se você tem estado pensativo diante de uma situação de injustiça, quando você passa a confiar em Deus, você está transferindo a situação na mão dele. Ele fará sobressair a tua justiça. Se você está procurando pela justiça, creia que Deus, Ele é Deus da justiça. Se você viveu uma injustiça, Deus, Ele diz que Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz do teu juízo. E como a meio-dia. Recebe essa palavra. Deus é o Deus da justiça. Deus, Ele não se agrada quando vê alguém sendo injustiçado. Meus irmãos, confiar em Deus quando as coisas começam a dar errado não é para qualquer um, meus irmãos. Confiar em descansar em Deus em meio ao mundo corrompido não é fácil, não é para qualquer um, meus irmãos. Não é todo mundo que continua confiando em Deus quando as coisas vão mal, quando alguém se levanta contra você, quando você é injustiçado. É nessas horas que vemos que às vezes, numa situação onde a gente atravessa, são poucas pessoas que ficam no nosso lado. Mas Deus, Ele não é como um homem. Vivemos num mundo corrompido, onde os homens têm se desviado do caminho de Deus. No livro de Miqueias, no capítulo 7, a Bíblia diz que naqueles tempos, Deus ele deu uma visão ao profeta Miqueias, meus irmãos. Que Deus ele trouxe uma revelação ao profeta Miqueias por causa da maldade que o povo de Judá e o povo de Jerusalém praticavam. Que ele tem visto a maldade que eles têm praticado, que o povo havia se desviado do seu caminho. E o profeta disse, não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramar sangue. Cada um caça o seu irmão com a rede. Naqueles tempos, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que o povo de Israel, o povo de Judá e de Jerusalém, eles haviam se corrompido, meus irmãos. O povo tinha se esquecido dos mandamentos de Deus. E era cada um por si. Cada um procurava os seus próprios interesses, cada um pensava em si próprio,
próprio, ninguém pensava no outro, ninguém pensava no próximo, ninguém pensava em fazer o bem, e cada um espreitava o seu irmão para fazer maldade, para fazer o mal. E ele disse: as suas mãos estão sobre o mal e a fazem diligentemente. Príncipe exige condenação, o juízo aceita suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma. Assim todos eles, juntamente, urdem e trama. E quem os disse que não havia ninguém que fazia o bem? Que eles se ajuntavam-se, os príncipes diligentes, e eles se ajuntavam para tramar o mal contra os inocentes. Não creais ao amigo, e nem confiais no companheiro. Guarda a porta da tua boca aquele que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da própria casa. Muitas pessoas, meus irmãos, têm o costume de mentir e pensam que Deus ele não vê, meus irmãos. Vivemos num mundo onde a mentira já passou a ser de verdade, onde as pessoas dão mais crédito à mentira do que à verdade, e pensam que Deus ele não vê as nossas atitudes, e pensam que Deus ele não vê aquilo que os homens fazem. Deus ele conhece os corações dos homens, assim como diz o livro de Miqueias. Deus ele conhece, Deus é aquele que sonda o coração do homem, meus irmãos. Meus irmãos, o livro de Miqueias, meus irmãos, ele nos traz uma revelação. Os 3 primeiros capítulos, ele fala do juízo de Deus contra Judá naquela época, contra o Judá e Israel, que haviam se corrompido, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que naqueles tempos o progresso, a civilização e as riquezas tinham levado o povo a se esquecer das virtudes reais. O povo havia se esquecido das virtudes reais, haviam se esquecido dos mandamentos de Deus, eles haviam se esquecido da humildade, das promessas de Deus, da fidelidade de Deus, dos milagres que Deus havia feito, haviam se esquecido da proteção de Deus e se entregaram a uma competição por causa dos novos métodos internacionais e do desenvolvimento cultural e do comércio que havia naquela cidade. O povo saíram de uma vida humilde e foram para as cidades e começaram a praticar. Eles preferiram praticar idolatria e começaram a espiar e a maquinar o mal contra os inocentes. Eles se esqueceram do mandamento de Deus. Nos seus corações começaram a praticar maldade contra os inocentes. O povo ficou rebelde e ficaram rebeldes. Já não ouviam mais Deus. Então Deus ele trouxe uma revelação ao profeta Miqueias. Miqueias era um profeta chamado por Deus, um homem que temia Deus. E Deus trouxe essa queixa ao profeta Miqueias da sua decepção contra o povo de Israel. Deus em visão trouxe uma palavra ao profeta. E Deus ele fez ameaças contra Israel e Judá, que se eles não se consertassem, se eles não voltassem a praticar justiça, que ele trazia juízo sobre eles. Sim, que Deus ele disse que ele via a injustiça que eles praticavam contra os inocentes. Sim, Deus ele falou para o profeta Miqueias que ele trazia juízo sobre os gananciosos, sobre aqueles que manequinam mal no seu leito contra os inocentes. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus é o Deus que é a favor do justo. A Bíblia diz que a justiça e o juízo é a base do trono de Deus. Então Deus, se você está sofrendo uma injustiça, Deus ele te diz que Ele fará a justiça, que Ele é o Deus da justiça. E não é isso que está acontecendo, meus irmãos. O povo, nos dias de hoje, a maioria se desviaram do caminho de Deus, se corromperam por causa das vaidades do mundo,
por causa da tecnologia, entregando-se à corrupção comercial. E é isso que está acontecendo, meus irmãos. A mesma coisa que aconteceu naquela época é o que está acontecendo no dia de hoje. E Deus nos traz a lembrança, Deus nos faz meditar nessa passagem de Miqueias. Deus me trouxe essa palavra no meu coração, porque é a mesma coisa que está acontecendo nos dias de hoje. Que o povo voltou-se para as coisas do mundo, que o povo deixou o seu coração encher-se das riquezas do mundo e se corrompeu. Muitos têm se desviado do caminho de Deus, entregando às seduções do inimigo. Muitos têm entregado as suas vidas às ofrendas do inimigo, têm trocado a sua salvação pelas ofrendas do inimigo, por causa de um prato de lentilha. E muitos, por causa das riquezas, o coração deles tem se corrompido, e abandonam as suas famílias e se esqueceram dos valores que é amar o teu próximo como a ti mesmo. E Deus chama a atenção ao povo nos dias de hoje para que o povo se conserte, para que haja um conserto. Que se o povo não consertar, que ele vai trazer juízo sobre aqueles que praticam o mal, sobre aqueles que maniquinam o mal. Porque Deus, meus irmãos, o homem pode enganar o homem, mas o homem não engana Deus. O homem pensa que pode enganar a Deus, mas ninguém engana Deus, meus irmãos. Deus, ele abomina a injustiça. Se tem alguém que maniquina o mal contra você, meu irmão, Deus, ele te diz que ele trará juízo sobre essa pessoa, sobre aqueles que maniquinam o mal contra você. Assim como ele trouxe juízo sobre o povo de Israel, e assim ele trará juízo. Meus irmãos, Deus, ele conhecia os pensamentos daquele povo que se corrompeu e abandonaram os caminhos de Deus. Eles abandonaram a vida humilde que eles tinham. Os judeus, eles abandonaram a vida humilde que eles tinham, meus irmãos, e foram para as cidades em busca da prosperidade, meus irmãos. Eu não estou aqui dizendo que ir viver lá na cidade é um pecado, mas quando a gente sai da humildade, sai da presença de Deus e coloca outras coisas no lugar de Deus e se deixa se corromper, se seduzir para as riquezas do mundo, para as vaidades do mundo, aí é um pecado diante de Deus. Quando a gente deixa de praticar o bem para praticar o mal, aí já é um pecado diante de Deus. E Deus, ele se revolta contra aqueles que praticam o mal, ele se revolta quando o povo se esquece dele, quando o povo se esquece dos seus caminhos. Tem muito que se esqueceram dos mandamentos de Deus e voltaram para o mundo. Muitos que eram cristãos, Deus me traz uma revelação que muitos que eram cristãos por causa das provações e deixaram os caminhos de Deus, e por causa das riquezas do mundo deixaram os caminhos de Deus, porque muitos deixaram os caminhos de Deus e foram procurar uma porta larga e foram se envolver na sedução do mundo e deixaram-se seduzir pelas ofrendas do inimigo, meus irmãos. A Bíblia diz que o povo deixou de levar uma vida humilde diante de Deus. E Deus me diz que tem muitas pessoas que deixaram a humildade, deixaram de fazer o bem ao próximo por causa de uma traição, por causa de uma decepção, por causa de uma injustiça. Mas Deus, ele te diz, mesmo assim, não abandona a tua fé. É isso que o inimigo quer. O inimigo, ele quer que você abandone a fé. O inimigo, ele quer que você pense que Deus, ele já te abandonou no meio dessa situação. Mas Deus, ele te diz, eu não te abandonei, eu estou contigo. Creia e confia que eu agirei ao teu favor. Que eu sou Deus que faço justiça aos oprimidos. Saiba que Deus tem visto as tuas aflições. Deus tem ouvido as tuas orações, tem estado contigo.
E ele te diz: filho, eu vou fazer justiça contra aqueles que te zombam, contra aqueles que te caluniam. Creia e confia. Creia e confia. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e no demais ele tudo fará, meu irmão. Muitas pessoas, meus irmãos, por causa das riquezas do mundo, por causa da idolatria, por causa do mundo moderno que vivemos, abandonaram os caminhos de Deus, se esqueceram das promessas de Deus, deixaram de ser humilde, deixaram de viver uma vida de humildade e de temor a Deus, meus irmãos. Mas Deus, ele te diz: eu tenho visto as tuas aflições, eu tenho visto a tua perseverança e creia que eu vou agir diante dessa situação. Deus, ele diz que é um perigo quando as pessoas perdem o interesse pela fé, perdem o interesse pelas coisas de Deus, que é um perigo quando as pessoas perdem interesse em Deus e deixam praticar a justiça diante de Deus. Deus, ele queria que aquele povo, meus irmãos, passassem a praticar a justiça. Deus sabia que aquele povo havia se corrompido, meus irmãos. Deixaram de fazer o bem para fazer o mal. Sim, meus irmãos. Amém? Creio nessa palavra em nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Miqueias, ao ouvir tudo isso, ele ficou, meus irmãos, ele ficou pensativo com toda essa revelação que Deus trouxe para ele. Porque Miqueias, ele era um homem que temia Deus. Era um homem que ainda que naqueles tempos muitos já tinham se corrompido, era um homem que não se prostrava diante da maldade, diante das riquezas do mundo, que não se deixava seduzir pelas ofrendas do inimigo. E ele disse no versículo 7, que eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus, ele me ouvirá. Então espere no Deus, na tua salvação. Você que está aí, que recebeu uma má notícia, que está sendo caluniado, que está sendo desprezado, Deus manda-te dizer através dessa palavra: não se desespere, filho meu. Olhe para o Senhor e espera no teu Deus. Ainda que os teus olhos veem coisas más diante de ti, ainda que o inimigo tenta desanimar com más notícias, não te desanimes, não te desespere. Ainda assim, não te desanime. Não desanimes. Não olhe pelo tamanho da situação, não olhe para esse gigante que você está enfrentando. E ainda que você pense que você é pequenino, que você não vai dar conta de resolver essa situação, saiba que Deus, ele está contigo, ele está no controle, ele ouviu as tuas orações e ele agirá ao teu favor. Olhe para o Senhor Jesus e espere no teu Deus, que ele te ouvirá. Deus, ele diz que ele ouviu as suas orações. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Você pode até ser pequenino. Você pode até dizer para Deus: Deus, eu sou pequenino, eu não sei enfrentar essa situação, eu não tenho força diante dessa situação, não tenho força diante deles, mas o teu Deus é grande. Teu Deus é grande e o teu Deus, ele te diz: confia em mim. Confia em mim e recebe essa palavra. Que se Deus é por você, quem será contra você, meu irmão? Quem será contra você, minha irmã? Mesmo tudo ao seu redor parece mal, mas confie e vai mal, confie em Deus. Mesmo que o inimigo venha nos teus amigos tentando desanimar com palavras negativas, dizendo desista, não confies em Deus, que Deus não fará nada por você, mas Deus, ele diz que ele é Deus que acalma a tempestade. Creia tão somente, você verá o agir de Deus. Creia tão somente. Recebe essa palavra. Sube a Comanaia Labastébia, que o Espírito Santo de Deus venha falar no teu coração, que o Espírito Santo de Deus venha trazer a paz no teu coração e refrigério na tua alma. Recebe essa palavra. Aleluia, glória a Deus. Recebe essa palavra e tome posse. Sube a Comanaia Labastébia.
Recebe essa palavra, toma posse dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Somente esforça-te e tem bom ânimo, assim te diz o Senhor. Deus, Ele te dá coragem e força para sair desta situação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Quando Deus ele resolve agir a favor de um justo, quando Deus resolve levantar-se a favor do inocente, sai da frente o inferno, sai da frente os demônios, sai da frente toda a capetalhada, sai da frente Satanás, sai da frente os inimigos de Deus. Quando Deus ele decide agir a favor do justo, não tem ninguém que segura Deus. Não tem ninguém que pode parar o agir de Deus. Aleluias. Amém, meus irmãos. Não se desanime, não se desespere. Jesus é contigo. O Senhor Jesus é contigo. O Senhor Jesus é a tua fortaleza. Deus manda-te dizer: estou eu hoje me levantando e tirando a pedra do tropeço que o inimigo colocou no seu caminho para te atrapalhar, para que você não saia dessa situação. Estou eu repreendendo a fúria do mal. Porque existem pessoas que querem ver a tua queda. Deus ele diz que tem pessoas que querem ver a tua queda por causa da inveja. Tem pessoas que te vigiam, que não quer ver o teu progresso. Deus ele te diz que agindo eu, quem impedirá? Que aquele que maquina o teu mal, ele vai ficar envergonhado. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. O Senhor ele te diz: confia no Senhor. Transfere a tua situação na mão do Senhor e tu verás a glória de Deus. Deus ele diz: e tu verás a diferença entre o justo e o ímpio. Glórias a Deus. Aleluias. Eu sei que não é fácil quando a gente enfrenta uma situação difícil, mas Deus, ele, assim como Deus naquele tempo, ele disse, ele mandou essas palavras para o seu povo naquele tempo. Deus ele disse, entrou em juízo com o povo e ele disse: povo meu, o que eu te tenho feito, em que eu te enfadei, responde-me. Deus fez lembrar o povo que aconteceu com Balaque, quando ele maquinava o mal contra o seu povo, das maravilhas que ele fez na sua vida, que ele fez naqueles tempos a favor do seu povo, que naquele tempo havia um inimigo que maquinava o mal contra o seu povo. E Deus retornou a maldição em bênção. E a maldição que o inimigo queria lançar contra o seu povo, a maldição que Balaque queria lançar contra o seu povo, Deus retornou a maldição em bênção. Deus trouxe essa lembrança ao povo, para que eles lembram das maravilhas da promessa que ele havia feito, da proteção que ele tinha, dos livramentos que ele tinha dado ao seu povo. E Deus ele quer te trazer a lembrança. Lembra-te quantos livramentos eu tenho te dado da mão do inimigo. Lembra-te que várias vezes o inimigo tem lançado maldição sobre a tua vida. Eu tenho quebrado as maldições. Tenho quebrado, não tenho deixado que nada venha sobre ti. Porque eu conheço o justo, eu conheço os retos. Sim, Deus ele chama atenção ao povo que praticava a maldade, para que eles se consertem, que ele ia trazer juízo sobre eles se eles não se consertassem. É isso que Deus ele te diz. Aqueles que te fazem maldade, Deus está chamando a atenção deles. Que se eles não se consertarem, Deus vai trazer juízo sobre eles. Não é sobre ti que o juízo vai vir. Deus ele repreende todo o mal, Deus ele repreende toda a afronta, ele repreende toda a inveja. Ele faz a inveja cair por terra, mas ele trará juízo sobre aqueles que fizeram maldade contra ti. Nós podemos ver no livro de... O homem é mau, o homem em si, meus irmãos, o homem natural que não tem Deus no seu coração, o homem é mau. O homem sem Deus, ele é mau. Ele só sabe cometer maldade, só sabe fazer maldade. E a Bíblia nos diz no livro de Gênesis, quando Deus ele criou o céu e a terra, e criou o homem, e quando o homem se rebelou contra Deus, quando o homem pecou, Deus ele conhece o coração do homem. Mas Deus ele chama a atenção dos homens. Ele chama as pessoas a praticarem justiça. Para que
para que antes que o seu juízo virá sobre eles, porque o juízo virá, a justiça virá. Nós vivemos, meus irmãos, os últimos dias na face da terra. Nós vivemos os últimos dias, assim como disse o Senhor Jesus, que nós vivemos os princípios das dores. E nós estamos próximo do tempo onde Deus ele trará juízo sobre os ímpios, meus irmãos. Não creia que a situação vai continuar assim, não. Não creia que o justo vai ficar sem resposta, porque Deus é o Deus da justiça, meu irmão. Agrada-te, alegra-te o teu coração no Senhor, porque Deus ele trará a justiça. Amém? Miqueias, o profeta Miqueias disse que o filho se levantou contra a mãe, a nora contra a sua sogra, e os inimigos serão as próprias pessoas da sua casa. Irmãos, Deus ele diz que aqueles que maniquinam mal, eles não prevalecerão. Ele diz que no seu leito, que os ímpios no seu leito, naqueles tempos, ele maniquinavam mal no seu leito para saber o que é que eles vão fazer contra o seu próximo para lhe derrubar. Maquinar é aqueles que pensam, meditam mal de antecedência para ver aquilo que eles vão fazer para fazer cair o justo. Mas diante dessa revelação que Deus ele deu, que o povo havia se corrompido, ele não se desesperou. É assim que você deve ficar, você deve ser, não se desespere. Ele buscou Deus poderoso, ele confiou em Deus, mesmo diante dessa situação, que Deus ele tem poder, ele sabia que Deus ele tem poder para agir diante dessa situação. E ele disse, porém, eu confiarei no Deus da minha salvação, meus irmãos. Amém? Glórias a Deus. Creia que Deus é contigo, varão valoroso. Você é um varão valoroso diante do Senhor Jesus. Não tem nada que foge do controle de Deus. Quando Deus ele quer agir, não tem ninguém que pode impedir. Quando Deus quer agir, quando Deus ele decide se levantar do seu trono para agir a favor do justo, ele age, meus irmãos. Não desanime, não se desespere. Amém? Recebe essa palavra. O Senhor Jesus, ele te ama. Saiba que o Senhor Jesus, ele te ama. Que o Senhor Jesus, ele tem visto as tuas lágrimas, tem visto o teu desespero, o teu choro diante das afrontas. Ele tem visto que muitas vezes você não é compreendido no meio da tua família, mas ele te compreende. Assim te diz o Senhor, deleita-te no Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração, meu irmão. Descansa no Senhor e espera nele. Se você tem esperado por uma resposta de Deus, Deus ele te diz, descansa, filho, e espera que eu vou agir diante dessa situação, que eu farei justiça. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seus caminhos, assim diz o Senhor, por causa dos homens que executam intentos astutos. Deus ele diz, não te indignes. O que é a indignação? É ficar admirado. É ficar admirado por causa daqueles que prosperam no seu caminho, que você não sabe como é que eles se prosperaram, porque vivemos no mundo de mentira, o mundo de engano, o mundo da aparência, aonde o inimigo, o adversário tem trazido prosperidade às pessoas, aos ímpios, para enganar os ímpios, para que eles pensam que eles estão sendo abençoados por Deus e para enganar também os cristãos, para que eles pensam que Deus ele não está conosco, que Deus não vê para nós, que Deus ele só vê para aqueles que não adianta de nada servir a Deus, que aqueles que estão fazendo a coisas geradas é que estão sendo abençoados, que eles são mais abençoados do que nós que guardamos os mandamentos do Senhor. E Deus ele te diz, não te indignes e não tenhas inveja deles, porque cedo eles serão ceifados. Deus ele te diz, deleita-te, deixa a ira. Se alguém tem irado contra você, se o inimigo tem levantado pessoas com provocação contra você, para que você se fique irado, Deus ele te diz,
Não caia na armadilha do inimigo, porque é isso que ele quer. Não te irrites, não te deixes seduzir para fazer o mal. Não faças vingança pelas tuas próprias mãos. Deixa que Deus ele faça justiça por ti. Se alguém tem levantado contra ti, entrega na mão de Deus. Deixa que Deus faça justiça, meu irmão. Entrega na mão de Deus. Porque os malfeitores, eles serão desarraigados, assim te diz o Senhor. Mas aqueles que esperam no Senhor, eles herdarão a terra. Deus ele te diz, se você espera no Senhor, você terá recompensa, você terá vitória. Você alcançará a vida eterna. A tua vitória é garantida diante de Deus. Porque Deus ele se agrada daquele que é justo. Deus ele diz, ainda um pouco o justo, Deus ele diz, espera mais um pouco e tu verás que o ímpio ele não existirá. Tu olharás, tu o procurarás e não o acharás. Porque Deus levantou o vento e lhe soprou e lhe levou para longe de ti. Creia nessa palavra. Deus ele te diz, os mansos eles herdarão a terra. Deus ele te diz, o ímpio ele maquina contra o justo, meus irmãos. E ele iranja os dentes. Sim, a Bíblia diz, mas Deus ele diz, mas Deus ele se rirá deles. Porque Deus vai vendo o que vai chegando a queda deles. Deus se rirá deles porque Deus ele vê que vai chegando o dia do ímpio. Sim. Aquele que ri de você, aquele que zomba de você, Deus ele te diz descansa, que vai chegando os seus dias. Que os ímpios, Deus ele diz, vai chegando os seus dias, que eles serão ceifados. Os ímpios eles pensam que eles são eternos, mas eles serão ceifados. Vai chegar o tempo dele. Deus ele diz que ele quebrará o braço do ímpio, que ele quebrará o braço daquele que maniquina o mal. Deus ele diz, mas o Senhor ele sustém o justo. Que se você tem praticado justiça diante de Deus e tem clamado por justiça, saiba que Deus ele faz justiça por ti. Saiba que Deus ele sustentará o teu braço. Ele te sustentará para que você não caia, porque muitos querem ver a tua queda, meu irmão. Muitos querem ver a tua queda, minha amada irmã. Meus irmãos, a Bíblia diz no capítulo 18 do Salmo 37 que o Senhor Deus, ele conhece os dias dos retos. Ele conhece o justo. Que aquele que é reto, ele permanecerá para sempre. Amém? Meus irmãos, hoje está uma confusão. Está tudo mostrado, ninguém sabe quem é justo, ninguém sabe quem está falando verdade, a verdade virou mentira, a mentira virou verdade. Então, para que a gente saiba discernir a verdade da mentira e saber quem é que está falando a verdade, a gente tem de ter discernimento, a gente tem de levar uma vida de oração diante de Deus, porque quem ora, quem está em oração, está em comunhão com Deus, o Espírito Santo de Deus traz a revelação e ninguém engana quem tem o Espírito de Deus sim, aquele que tem discernimento sabe discernir, sabe fazer diferença entre a verdade e a mentira. Porque é isso que o inimigo quer, que a gente fique confuso, que a gente não saiba discernir a verdade da mentira, que a gente não saiba discernir aquele que é justo, aquele que é santo e aquele que é profano, aquele que é reto diante de Deus. Deus ele diz que o justo ele não será envergonhado nos dias maus, porque ele mesmo ele cuidará do justo. Mas o ímpio, aquele que maniquina o mal, ele perecerão. Os inimigos do Senhor, eles serão como a gordura do cordeiro. Eles perecerão. E em fumaça desaparecerão. Amém, meus irmãos? Tome posse dessa palavra. Glórias a Deus. Deus, ele diz que os passos do homem bom é confirmado pelo Senhor. Descansa. Que o espaço daquele que é bom é confirmado diante dele, que é confirmado pelo Senhor. E ele deleita-se no seu caminho. Ainda que ele caia, mas ele não ficará prostrado. Deus diz que ainda que você caia, meu irmão, você não ficará prostrado, porque o Senhor é aquele que te sustenta. O Senhor é aquele que te sustenta com a sua destra.
O salmista diz: eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo e nem a sua descendência mendigando pão. Meus irmãos, se você é justo diante de Deus, eu estou aqui como testemunho para dizer que Deus é o Deus fiel, que é o Deus que nos guarda do mal, que nos guarda da injustiça e da corrupção do mundo, que nos protege da fúria do inimigo, que Deus é nossa proteção, que Deus é Deus fiel. Deus tem sido fiel, Deus tem me sustentado. E ainda que a perseguição é grande, mas Deus tem estado comigo, tem me guardado de todo o mal. Deus tem me dado vários livramentos, meus irmãos. Deus, Ele conhece aquele que é justo, meus irmãos. Deus, Ele diz: ainda que os teus olhos veem a maldade, ainda que os teus olhos veem a maldade ao teu redor, ainda que o inimigo quer te seduzir, ainda que o inimigo coloque pratos de lentilhas diante dos teus olhos para que você se desvie do caminho de Deus, não os siga. Deus, Ele diz: aparta o mal e faz o bem. Porque o Senhor Deus, Ele ama o juízo. Ele não desampara aqueles que procuram andar na santidade, que procuram praticar a justiça. Amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Então recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele diz que a salvação do justo vem do Senhor, que Ele é tua fortaleza no tempo da angústia. Ele é a tua fortaleza, que é Ele que guarda a tua vida, que é Ele que guarda a tua família, que Ele é que guarda a tua casa. Então recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus, Ele diz: clama a mim e eu te responderei. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele te ajudará e te livrará. Ele te livrará da mão dos ímpios. Ele te salvará. Ele é teu protetor contra aqueles que maquinam mal. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Que Deus, glórias a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, que Deus fale com você através dessa palavra. Que Deus edifique a sua vida através dessa palavra. Deixa o seu like e compartilhe essa palavra. Se inscreva no canal, meus irmãos. Se inscreva no canal. Me ajuda a fazer a obra de Deus. Saiba que quando você está compartilhando, Deus, Ele vê que você está compartilhando, Ele vê que você está dando um passo de fé, quando você está compartilhando, você está contribuindo para que esse canal cresça, meus irmãos. E se inscreva no seu canal, se inscreva aí no canal, é gratuito. Nós estamos aqui, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Eu só sou um instrumento na mão de Deus aqui para abençoar a sua vida. Eu quero abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, e que a proteção de Deus esteja sobre a vida, sobre a sua casa, e que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a vossa vida, sobre vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.